Olá, está no ar o 3 a 1. O programa de hoje faz uma viagem no tempo e vai até os anos de chumbo do Brasil, mais precisamente até 1969, ano da morte de um dos guerrilheiros mais temidos pelos militares, Carlos Marighella. E quem está aqui conosco para nos ajudar a conhecer melhor esse período da história do Brasil e como nós chegamos até ele é o jornalista Mário Magalhães, autor da biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Para participar do programa, o historiador da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira, e o jornalista Chico Otávio, do jornal O Globo, vão nos ajudar nessa conversa. Antes, nós vamos assistir uma reportagem sobre o programa de hoje. Implantado em 1964, o regime militar foi, sem dúvida, um dos períodos mais sombrios de nossa história, deixando um saldo devastador de mortos e desaparecidos. Carlos Marighella, inimigo número 1 dos militares, faz parte da lista de guerrilheiros assassinados durante esse período. Perseguido pelas forças de repressão e monitorado, inclusive por agências internacionais, Marighella ficou conhecido como um dos mais temidos revolucionários do século XX. Em seu currículo, a criação da Ação Libertadora Nacional, uma organização política adepta da luta armada. Os detalhes dessa trajetória estão no recém-lançado livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, escrito pelo jornalista Mário Magalhães. Foram 9 anos de pesquisa, que incluiu a visita a mais de 30 arquivos públicos e privados, além da leitura de mais de 600 trabalhos sobre o personagem. Os documentos encontrados, alguns deles inéditos, serão doados ao Memorial Marighella, a ser construído na Bahia, estado onde ele nasceu. Um dos pontos altos da biografia é uma nova versão sobre a morte do guerrilheiro. Mário, você, nessa biografia do Marighella, você contextualiza a vida dele praticamente toda, mostrando a trajetória do Partido Comunista Brasileiro, na época, uma certa época ainda Partido Comunista do Brasil, depois o rompimento dele com o partido e, de certa maneira, assim, você desnuda de uma forma não maniqueísta a história de um personagem político que, vamos dizer assim, se tornou um mito para a esquerda, mas, de certa maneira, era um mito pelo menos um pé de barro ele tinha. Como você resumiria assim, um perfil que você fez do Marighella? O Marighella era um personagem difícil de ser definido. Em 1945, quando ele ia fazer 34 anos de idade, uma poeta chamada Ana Montenegro, muito amiga dele, perguntou para o Marighella: afinal, quem é você? Ele respondeu: eu sou um mulato baiano. Essa era a síntese que ele fazia dele mesmo. E, evidentemente, foi construída toda uma mitologia em torno dele, não somente a favor, mas principalmente contra ele. Então não foram só os partidários que criaram a ideia, em muitos aspectos, de um super-homem, como seria um super-homem, o guerrilheiro urbano, preconizado num trabalho legendário do Marighella, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, que era mais poderoso que um super-homem, um homem de ferro, um homem-aranha, tudo com poderes combinados, mas também os adversários criaram toda uma mitologia contra o Marighella. Então, o meu desafio foi contar a história de um homem de carne e osso, que teve uma vida fascinante, uma vida espetacular, e que teve, como qualquer um de nós, os seus grandes e os seus pequenos momentos. Havia 2 desafios, 2 obstáculos combinados muito grandes. Por um lado, certa historiografia oficial tentou eliminar os rastros do Marighella da memória nacional, mas por outro, ele passou quase toda a vida adulta dele tentando apagar as próprias pegadas, porque era uma questão de sobrevivência. Então era um desafio muito grande. E foi difícil separar o que era mitologia do que era real. Desde do lugar onde o Marighella nasceu, que se contava, até isso estava errado, né? Até mesmo as circunstâncias da morte dele também
havia muita informação errada, e não só a farsa produzida pela ditadura militar, mas também certas versões que acabavam perenizando o relato oficial feito pela polícia sobre a morte dele. Então esse foi o meu desafio, uma vida muito intensa, né? Eu não fiz a geografia, não fiz a promoção, a propaganda do protagonista do livro, mas também não fiz um libelo contra ele. O meu desafio foi de repórter, contar o que o Marighella fez, o que ele disse e o que ele pensou, na medida do possível. Então é o que eu tentei fazer no livro. Você fez aí, por exemplo, uma referência a um episódio assim, que é muito controverso, né? Que é o episódio da queda do Marighella, né? Que, de certa maneira, a polícia conseguiu localizar a livraria Três Cidades, ali na Rua Aurora, ali em São Paulo, que era ligada aos dominicanos, e pela relação dele com os dominicanos, se teria chegado até ele. Isso, inclusive, é uma coisa controversa. Por exemplo, o Frei Beto, no livro dele, quando trata desse episódio, você vê que ele trata disso com um constrangimento muito, muito grande. Assim. De todas as versões com relação à queda dele, o assassinato dele, qual é a versão, vamos dizer assim, mais próxima do que realmente aconteceu? Azedo, eu, evidentemente, em 9 anos de trabalho, investiguei exaustivamente as circunstâncias da morte do Marighella, mas eu não escrevi um livro sobre a morte dele, do Marighella. É literalmente o que eu fiz, uma biografia, uma história de vida. Mas essa altura do campeonato, é claro que eu sei muita coisa que antes não se sabia sobre o assassinato do Marighella, e eu conto isso no livro. Por exemplo, muito se pergunta como a ditadura chegou ao Marighella por meio de uma pista dos frades dominicanos que militavam com a guerrilha urbana. Talvez a pergunta mais apropriada seja como a ditadura demorou tanto a chegar ao Marighella, porque o que eu descobri, com base em documentos, relatórios oficiais da Polícia Política de São Paulo, do DOPS paulista, é que já em 1968, um ano antes do Marighella ser apanhado, o convento dos dominicanos em São Paulo, na Rua Caiubi, já era vigiado, campanado, com a polícia à espera da chegada do Marighella. E eles obtiveram essa pista por meio de um infiltrado na Ação Libertadora Nacional, organização guerrilheira fundada e comandada pelo Marighella, um infiltrado na cidade de Marília, que hoje vive em Brasília, esse infiltrado. Em 68 e 69, o serviço secreto, a espionagem americana, conseguiu infiltrar um informante na cúpula da ELN. O Marighella visitou uma região do Brasil Central, onde ele deflagraria a guerrilha rural, em companhia de um motorista que era um agente americano, e que ficou com ele por 6 meses, até que, em maio de 69, os americanos entregam o Marighella para o DOPS paulista, falam de um encontro que haveria à noite, o encontro houve, mas não com a presença do Marighella. Outros militantes foram presos. Então, isso tudo, quer dizer, se revela, o livro revela essas pistas todas, mas as circunstâncias exatas da morte do Marighella, há uma série de provas documentais, testemunhais, tanto dos partidários do Marighella, como dos policiais que caçaram o Marighella. Por isso é possível contar, por exemplo, e provar com um sem número de provas que, por exemplo, o Marighella chegou sozinho ao local onde ele foi morto. Ele não tinha nenhum segurança com ele, nem antes, nem durante a execução de que ele foi vítima. É possível saber, ao contrário do que se disse até hoje, que o Marighella não estava armado. Pelo menos 29 policiais mataram um homem desarmado. E há várias provas, e a última e decisiva dos próprios policiais. E como a gente sabe, não lustra a biografia de ninguém matar um homem desarmado, né? Chamada testemunha acima de qualquer suspeita, um policial que matou um homem desarmado. Ele se descuidou e não seguiu o próprio manual, né? Não, o manual não dizia para andar armado, e eles andavam... É curioso, Chico, porque os guerrilheiros urbanos andavam muitas vezes desarmados. Mesmo guerrilheiros de ponta, por exemplo, Manuel Cirilo de Oliveira Neto, um guerrilheiro muito importante da ELN,
ele conta que recebia a arma antes das ações, porque não teria sentido ele ser preso numa batida, numa esquina, por andar armado. O Marighella, com um frade dominicano, Frei Oswaldo Rezende Júnior, se irritou profundamente quando estava andando com o Frei Oswaldo de carro, o Frei Oswaldo dirigindo, o Marighella não sabia dirigir. O mini manual do guerrilheiro urbano defendia a ideia de que o guerrilheiro tinha que ser um ás do volante, para aquela época uma espécie de um Jim Clark, né? Depois seria um Ayrton Senna, depois um Schumacher. E o Marighella soube que o Frei Oswaldo estava armado. Ele tinha ganho uma arma de um guerrilheiro da ELN. O Frei Oswaldo era um militante importante da organização. E o Marighella se irritou profundamente, porque ele falou o seguinte: olha, se tiver uma batida, todo mundo aqui tem documento. Você é um religioso e eu sou um professor, com um nome falso. E só que se nos pegarem aqui com uma arma, a gente vai ter que explicar por que está armado. Então o Marighella estava desarmado. Além de tudo, era difícil chegar a armas, né? Quer dizer, não era para perder armas tão fácil também. Era uma maneira de... Ele, que andava disfarçado, dificilmente seria identificado, não tinha por que andar armado. E uma curiosidade é que o Marighella, como contam testemunhas no livro, não era um grande atirador, né? Quem testemunhou o Marighella fazendo treino de tiro, né, não observou um desempenho que se destacasse. Ô Mário, só uma curiosidade, eu tenho assim, muito interesse no teu trabalho de pesquisa, foram 9 anos. E você falou que as pistas foram apagadas, digamos, pelos dois lados, né? Então, onde você encontrou mais dificuldade? Em achar pessoas ou achar documentos? Chico, há dificuldades tanto para encontrar pessoas, e a gente não pode esquecer que o Marighella nasceu em 1911. Sem dúvida. Eu comecei a apuração do livro em 2003. Ele tinha morrido faz tempo, né? Ele foi morto em 1969. E em relação aos documentos, a maior dificuldade são os documentos que o Estado, que funcionários do Estado levaram para casa, desviaram, e funcionários do Estado pós-64, porque os arquivos da repressão política da década de 30 até 64, eles são riquíssimos. Permitiram contar, por exemplo, em detalhes como o Marighella, de janeiro de 1939 a maio de 39, foi vigiado todos os dias pela Polícia Política de São Paulo sem notar. Ele era o principal dirigente do Partido Comunista em São Paulo, numa operação montada por um policial brilhante chamado Luiz Apolônio, que à época tinha um sobrinho bem novinho, gordinho, chamado Delfim Neto. E eles tiveram o Marighella na mão por 4, 5 meses, mapearam todo o partido e deram um bote em maio de 39 em todo o mundo, em toda a direção. Então, essa documentação foi preservada. A documentação a partir de 64, embora os arquivos das polícias políticas estaduais, são esses arquivos públicos estaduais, tenham milhares e milhares de documentação riquíssima e valiosa, houve, como a gente sabe, um sumiço muito grande, principalmente dos arquivos das 3 Forças Armadas. Mas, nesses 9 anos de apuração, Chico, eu entrevistei 256 pessoas. Mais ou menos 30 já faleceram. Não sou nenhum pé frio, não. É que eram contemporâneos de um homem que nasceu em 1911. Eu entrevistei da professora de inglês do Marighella em 1928, no ginásio da Bahia, até o companheiro que foi buscá-lo numa rua escura de São Paulo em 1969 e o encontrou morto. Foram mais de 70 mil páginas de documentos consultados, né? Boa parte na origem secreta, documentação do Estado ou clandestina, de militantes que enfrentavam o Estado, em arquivos da Rússia, da República Tcheca, dos Estados Unidos, do Paraguai e principalmente, claro, do Brasil. Uma bibliografia de 600 títulos. E numa história tão espetacular, tão frenética, que eu me vi obrigado, na tradição da academia, a identificar as fontes das informações mais importantes e interessantes, porque senão ia parecer que eu estava inventando, porque a vida do Marighella é muito mais fascinante do que toda a mitologia que foi construída a favor e contra ele. No livro você mostra o seguinte: ele era muito audacioso, então ele pagava um preço porque, vamos dizer assim, ele violava o tempo todo o que seriam as normas básicas de segurança, porque a agressividade dele, a forma como ele
ele atuava, já de antes, já mostrava que ele não era um sujeito assim inalcançável, né? Agora, você atribui isso mais à eficiência da polícia ou vamos dizer assim, a concepção mesmo de luta política, de revolução que ele tinha, assim, um certo voluntarismo, vamos dizer, político? Eu concordo, Azevedo Marighella era muito audacioso e muito corajoso. E os elogios sobre a coragem, a valentia dele, vêm de fontes insuspeitas, né, que eram os inimigos dele, né? Quando o delegado Cecil Borer, diretor do DOPS do Rio, manda buscá-lo em 64, uma equipe armada fortemente no cinema no Rio, ele 2 vezes alerta, cuidado que o Marighella é valente. E isso o Dr. Borer contou para mim, né? Que eu tive essa preocupação, não podia entrevistar apenas partidários do Marighella. Ele filmou isso no episódio da Tijuca, né? Exatamente. Da prisão dele. Esse episódio que antes de mandar a equipe dele do cinema, ESC Tijuca, lá perto da Praça Santos Penha, o Borer fala para cuidado que o Marighella é valente, fala para um sobrinho, né, que foi quem comandou a operação. Mas eu concordo que o Marighella, ele era muito audacioso, mas eu não acho que ele frequentemente violava normas de clandestinidade rigorosa. Eu não tenho essa impressão. E vou dar um exemplo. A ditadura militar descobriu o aparelho, o esconderijo, né, de muitos oposicionistas, não só os da esquerda armada também, de outras organizações, e os veteranos, as viúvas da ditadura e os veteranos da repressão estão descobrindo agora pelo livro onde o Marighella vivia. Vivia num subúrbio do Rio, chama Subúrbio de Todos os Santos, que obviamente permitiu lembrar que o menino que cresceu, né, na Baía de Todos os Santos teve como último esconderijo, nos 2 últimos anos de vida, o Subúrbio de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. O Marighella foi morto com 57 anos e 11 meses. Era exatamente a expectativa de vida dos homens brasileiros nascidos na época. E muitos outros companheiros dele acabaram sendo presos também. Acabaram, para usar uma expressão da esquerda, acabaram caindo. Tanto da esquerda armada, como Mário Alves, assassinado e até hoje desaparecido, e Apolônio de Carvalho e Jacó Gorender, como companheiros do Partido Comunista, que era contra a luta armada. E em 74, 75, muitos militantes foram assassinados, né, pela ditadura na chamada Operação Radar. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco entrevistando o jornalista Mário Magalhães, que escreveu um livro sobre Carlos Marighella, um líder político de esquerda, comunista, que liderou a guerrilha durante o regime militar. Até já. Estamos de volta com 3-1, que hoje entrevista o jornalista Mário Magalhães, autor de uma minuciosa biografia sobre o guerrilheiro Carlos Marighella. Aqui conosco o historiador da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira, e o jornalista Chico Otávio, do jornal O Globo. Nós vamos agora para aquela pergunta que o professor Francisco Teixeira queria fazer e eu interrompi o programa. Mário, primeiro, o livro é fabuloso e não é um livro apenas, não é um livro só sobre Marighella. É a história do Brasil contemporâneo que está ali em todas as partes. Parabéns. É um grande livro. Obrigado, professor. Agora, uma coisa que a mim me chamou muita atenção. Normalmente, tanto um lado quanto o outro constroem uma biografia de comunistas e líderes comunistas de extrema severidade, caras que não estavam na vida, faziam história, mas não estavam na vida. O teu Marighella é um cara na vida. Né? Você reconstruiu isso que vai desde onde estão as garotas até a alegria e a escolha das fotos que você coloca, sempre ou quase sempre Marighella está rindo. É curioso. O Marighella, ele não ficou famoso na Bahia por conta da política, e sim pelo poema com que ele respondeu a uma prova de física aos 17 anos. Marighella, em 1966, portanto 2 anos depois do golpe de Estado,
ele escreveu um livro inteiro de poemas, ele imprimiu clandestinamente numa pequena gráfica na região portuária do Rio e ele distribuiu clandestinamente o livro. E as pessoas podem imaginar, eram poemas marcadamente de combate político. Não, o tom do livro eram poemas eróticos, né? Marighella viveu intensamente, as fotos mostram a foto célebre da bancada comunista na Constituinte de 46, 15 membros. Os únicos dentes que aparecem são os dentes do Marighella, a única pessoa que está rindo. O Marighella no tiro de guerra, belíssima foto. Serviço militar, o pessoal todo sério. E o Marighella não só está rindo, está com o cabelo raspado, que ele usava vários tipos de cabelo punk, muito antes dos punks existirem, como ele está deitado com o cap pendurado no coturno, né? Era vaidoso, mano? Não sei se o Marighella era vaidoso, ele era muito alegre, Chico. É impressionante, porque mesmo nos períodos mais difíceis da vida do Marighella, ele não perdeu o humor. Talvez só quando ele descobriu que Stalin não era um messias, mas um impostor, e aí ele praticamente enlouqueceu, acabou no psiquiatra aqui no Rio, né? Ele foi muito bem-humorado. Na semana final de vida dele, ele estava fazendo paródias de músicas do Roberto Carlos. O último diálogo conhecido do Marighella, meia hora antes de ser assassinado, porque se 29 pessoas matam uma desarmada é um assassinato, né? Claro. Mas ele liga para uma pessoa, dona Suzana Sampaio, que tinha sido anfitriã do filósofo francês Jean-Paul Sartre e da Simone de Beauvoir no Brasil, no início dos anos 60, ele liga para ela e diz: oi, aqui é o Maluf, porque o último nome de guerra que ele usou foi o do então jovem prefeito nomeado de São Paulo, Paulo Salim Maluf, que viria a dar nesse cidadão, né, hoje Paulo Maluf. E ele era muito para cima, o Marighella. Isso tinha muito a ver com o astral do pai dele, né, que era um italiano muito alegre, e muito a ver com a Bahia. O Marighella, de fato, professor, assim, ele viveu a história e viveu a vida. Isso Onde Estão as Garotas, a história disso era um cidadão que passa 6 anos em Cana, na maior parte do tempo na Ilha Grande e em Fernando de Noronha, e quando sai da cadeia, vão 2 jovens estudantes de direito buscá-lo, hoje doutor Paulo Mercadante, advogado, e imaginando que ele saindo da cadeia na região aqui da Rua Frei Caneca, no Rio, imagina que ele ia perguntar pela situação do Partido Comunista, da conjuntura, o Getúlio em dificuldades, e ele abre os braços, escancara o sorriso e pergunta, né? Onde estão as garotas, né? Por 6 anos de solidão para um homem que, como disse o companheiro, camarada e amigo dele, Jorge Amado, amou e foi amado intensamente, como o livro conta. Agora, no livro você conta que ele saiu, assim, arrumou um monte de namoradas, de tudo que era jeito. E você preserva os nomes, porque inclusive tinha mulher casada, e que depois ele levou uma bronca. Do partido. Casada com companheiro. E com companheiro. Aí depois ele levou uma bronca acho que do Arruda, por causa disso. No livro tem uma passagem lá que você conta. E assim, no folclore do Marighella, dizia que ele era o líder da ala dimitrofiana. Que uma das acusações contra o Dimitrov, que era o líder da Internacional, que ficou preso lá na Alemanha, era de que ele tinha 12 mulheres. Cara. Então era uma das acusações do processo de Leipzig, né? Mas esse comportamento dele, depois que ele conhece a Clara, pelo menos dá uma reduzida, né, nesse estilo boêmio dele, ou continua? Quando ele sai da cadeia, né, então, um mulato forte, 33 anos, cheio de saúde, de amor para dar, ele se envolve com camarada famosa pelo ativismo na cultura, que tinha sido presa, se envolve com mulher de um... Essa aí deve ser a Pagu, né? Não. O Marighella, como o livro conta, é impressionante, é um dos episódios mais pequenos da vida dele, na expulsão dessa grande mulher, Patrícia Galvão, Pagu. A expulsão passou pelas mãos do Marighella. E ela foi anterior, né? E quando ela foi expulsa em 1939, uma resolução do Comitê Regional de São Paulo, dirigido pelo Marighella, ela é acusada de ser conhecida por suas degeneradas práticas sexuais. Isso é um episódio lamentável, e isso ou foi a resolução, ou de autoria do Marighella, ou passou por ele.
Essa mulher de um camarada escritor, camarada esquecido pela posteridade, ele se envolveu também, ele se envolveu com filha de camarada, ele namorou muita gente e foi procurado por um emissário do Diógenes Arruda Câmara, que era o secretário de organização do Partido Comunista, o número 2 do partido, e que o emissário falou o seguinte: ô Marighella, está criando, o partido era muito moralista, né? Assim, em termos de costume, muito conservador, né? O partido o Arruda queria, inclusive, casar os militantes. Exatamente. não só queria... Quis casar o João como Saldanha com a Dona Maria Salas, é. Não, esse episódio é contado e o do Saldanha, também. João Saldanha, grande amigo do Marighella, se envolve com a jovem Maria Salas, sem contar que era casado e tinha filho no Rio, né? Mas porque o partido tinha mandado dar um lustro de proletariado no Saldanha e mandou, então, ele se casar com a tecelã Maria Salas. Mas o Marighella, o partido, no regulamento partidário, previa punição para casos de adultério e houve militantes, mulheres e homens, membros do Comitê Central, José Maria Crispim, expulso com resolução falando em adultério. Muito bem, partido muito moralista, mandou dar uma dura: Marighella, você está criando constrangimentos para o partido com tantas namoradas. E o Marighella, que não era trouxa e pensava muito rápido, respondeu de bate-pronto: concordo inteiramente, é lamentável essa situação. Eu realmente acho que o partido está sendo muito prejudicado, mas vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Não sou eu que as procuro, elas é que me procuram. E aí ficou no 0-0, se resolveu. E o Marighella continuou muito namorador. O Marighella depois, pouco tempo depois, ele vem a se casar com Dona Elza Centussé, mãe do Carlos Augusto, Carlinhos, filho do Marighella. Depois ele se casa com a mulher da vida dele, que é a Dona Clara Scharf. Mas como o livro conta, o Marighella continuou com um coração enorme como as mãos dele. Então, ele continuou sendo um homem que amava intensamente. A Dona Clara, que é uma mulher fascinante, muito madura, muito bem resolvida, uma mulher emancipada, conversando comigo, como está no livro, ela diz: deve ter tido muitas namoradas, não quero nem saber. O livro conta algumas passagens, inclusive dos últimos anos de vida dele, quando ele também teve uma outra companheira, Zilda Xavier Pereira, com quem, quer dizer, ele passou boa parte do tempo até 69. A família colaborou, Mário? Como é que ela recebeu o teu projeto? A família Marighella colaborou generosamente, intensamente, e não exigiu, antes da publicação do livro, a leitura de uma linha sequer. Isso é uma maravilha, porque está se estabelecendo no Brasil quase uma censura ao gênero biografia. E os autores hoje correm sérios riscos em tentar biografar personagens da história do Brasil. Daqui a pouco não vai se poder contar que o delegado Fleury era torturador e assassino. Cecil Boré era quem era. Isso, Cecil Boré era um torturador e um assassino, e também vinculado ao Esquadrão da Morte como o Fleury. Mas a família Marighella foi muito generosa, Carlos Augusto, destacando Carlos Augusto, filho dele, e a Dona Clara Scharf. Eles cederam a documentação as fotografias de também. Posse da família. Isso é bom que se diga. O livro tem 3 cadernos de foto. 48 páginas de foto. Que são absolutamente preciosas. Professor, eu tenho o hábito, quando eu vou ler uma biografia, eu começo pelas fotos. Então, o livro tem 102 imagens, divididas em 48 páginas, e que mostram, quer dizer, não só a vida do Marighella, mas do tempo em que ele viveu. E é importante para mim, assim, que essa não é uma biografia autorizada, ou seja, no sentido de que eu não faço a propaganda do Marighella. Então, há momentos, por exemplo, do Partido Comunista recebendo dinheiro mensalmente, atualizado, daria R$50 mil, do Adhemar de Barros. Para as novas gerações que não sabem quem foi Adhemar de Barros, era um político paulista, governador, que celebrizou a máxima do rouba, mas faz. Certa feita, Adhemar de Barros estava no Teatro Municipal de São Paulo, encheu o peito, bateu no bolso e disse: nesse bolso aqui nunca entrou um tostão de dinheiro público.
E um gaiato lá no fundo gritou, né? Calça nova, hein, governador? E os comunistas, em troca de apoio eleitoral, aceitavam essa contribuição. Prática que o Marighella veio a condenar e lamentar profundamente. Mas eu acho que isso dá a grandeza de um personagem como o Marighella. O balanço que eu faço hoje, a síntese, é que mais do que certa historiografia tentou e conta a história do Marighella como um facínora, um vilão, mais do que isso houve um esforço para apagá-lo, eliminá-lo da memória do país. É por isso que os livros escolares não falam em Marighella. E eu não sou a favor que os manuais de história promovam o Marighella, mas também não sou a favor que o vilanizem. Então, ou seja, é incrível que o Marighella, no fim de 2012, ainda tenha mais projeção no exterior do que no Brasil. Agora, Mário, tem um segundo personagem no teu livro que disputa com Marighella, que é o partido. O partido é um grande personagem e ele é cheio de contradições. Né? Em alguns momentos, por exemplo, desde apoiar de Vargas a Adhemar, né? A estar envolto ali. Como foi isso, lidar com o Partido Comunista, lidar com uma história de um partido como esse? É curioso que hoje se conta muito a história como se o Marighella tivesse sido, entre aspas, apenas um guerrilheiro. Marighella militou na esquerda armada por 2 anos e meio. E por 33 anos ele foi militante do Partido Comunista Brasileiro. Então, óbvio, o partido é coprotagonista. E, na essência, o Marighella foi um revolucionário. Do início da vida também, política. Né? Foi parlamentar? Foi um grande parlamentar. Como eu descobri esses 33 anos? Numa autobiografia manuscrita em castelhano que o Marighella escreveu em 1954 em Moscou, na União Soviética. Ele foi para a China, aí sim aprender sobre a Revolução Chinesa, que tinha 5 anos só. Aí ele pegou uma pneumonia e foi para o hospital. Aí na volta aproveitou e passou pela União Soviética. E era uma tradição os militantes fazerem essas autobiografias. E o Marighella, muito circunspecto, fez um texto de 7 páginas sóbrio, porque muitos militantes acabavam, como está no livro, né, contando as suas intimidades mais íntimas, né? Bato na minha mulher, sou um cavalo. Esse tipo, isso tinha uma semelhança assim com a confissão católica, né? Mas o Marighella fez um texto ótimo que nos permite contar muito a vida dele. E ele foi realmente um grande parlamentar. Na Constituinte de 46, que redemocratizou o país, sim, ele foi membro da mesa diretiva, que o pessoal os parlamentares chamavam de comissão de polícia, o que permitia uma brincadeira, né? Um comunista na comissão de polícia. E ele tratou do capítulo sobre religião e Estado e foi... Defensor, né? Da liberdade religiosa. Sim, defensor da liberdade religiosa, defensor do divórcio, que só vigoraria décadas depois numa lei do senador Nelson Carneiro, que foi preso com Marighella em 32 na Bahia. É importante dizer que durante todo o Estado Novo, o candomblé foi criminalizado. Inclusive na Bahia, os terreiros tinham que se disfarçar, etc. Ele viveu isso e ele foi um defensor de que o culto afro-brasileiro tivesse seu papel na sociedade brasileira. E na Constituinte de 46, acaba passando, a Constituição aprovada, ela deu espaços para a repressão ao candomblé. E o Marighella lutou contra isso e depois, já cinquentão, na década de 60, ele incursionaria pelo candomblé, se descobriria filho de Oxóssi, orixá das matas e da floresta, tão bom de mira, que só precisava ter uma flecha. E na Constituinte... E protetor, né, daqueles que não tinham nada, porque ele distribui a caça, a comida. Nós vamos ter que fazer outro intervalo, Mário, continuar com essa conversa que está ótima. Até já. Estamos de volta com 3-1. O debate hoje é sobre Carlos Marighella, militante do Partido Comunista Brasileiro e fundador da Ação Libertadora Nacional. Marighella chegou a ser considerado o inimigo número 1 dos militares durante a ditadura militar. Procurado, inclusive, por agências internacionais, a história desse baiano está no livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do jornalista e biógrafo Mário Magalhães. Ele levou 9 anos para resgatar essa história. Também participam do nosso programa o historiador da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira,
e o jornalista Chico Otávio, do jornal O Globo. Nós estávamos conversando aqui sobre a atuação do Marighella na Constituinte. E você estava se referindo à participação dele em temas polêmicos, não só para aquela época, mas que em algumas cabeças eles ainda são temas muito difíceis de serem assimilados até hoje, como, por exemplo, a questão do divórcio. O que mais que ele, vamos dizer assim, que ele abordou? O Marighella, ele era um dos 2 ghostwriters da bancada comunista, junto com o Jorge Amado. Ele era membro da mesa diretiva, ele era o coordenador da bancada e ele cuidava centralmente das questões relativas a Estado e religião. Por isso ele tinha, como se confrontava muito com um constituinte de Pernambuco, o Monsenhor Arruda Câmara, muito conservador, famoso por, sob a batina, usar um revólver preso em cada perna. E era um país tão diferente e muito pior do que é hoje, que não havia uma mulher constituinte, só havia homens. E, evidentemente, os conservadores conseguiram derrotar a proposta do Marighella de instituição do divórcio, do direito ao divórcio no país. E o Marighella perdeu por um montão a um montinho de votos, mas fez uma declaração que foi a seguinte: olha, tudo bem, vocês podem aprovar, rejeitar o que quiserem aí, mas as mulheres já resolveram esse problema há muito tempo, enfeitando essas lindas testas de vocês. E aí o Marighella falou, nesse mesmo discurso, né, que o casamento indissolúvel é uma balela e o adultério é tão previsível como a morte. E ele, na vida dele, acabou praticando o que ele dizia. O Marighella falava o que fazia e fazia o que falava. Ô Mário, uma curiosidade. À luz dessa trajetória final da vida do Marighella, o que se pode dizer sobre a aniquilação e a derrota da guerrilha urbana no Brasil? Chico, eu tomo vários cuidados no livro. Um deles é o seguinte: eu, assim como eu não sou promotor contra o Marighella, o advogado dele, eu não sou juiz, então eu não julgo. E eu conto a história da luta armada, concentrada na maior organização da guerrilha no país, que foi a Ação Libertadora Nacional, e tento oferecer elementos para cada um tirar as suas próprias conclusões. Evidentemente que havia a partir de determinado momento, o isolamento político foi muito grande, e a tortura, o emprego da tortura como política de Estado foi decisivo para aniquilar a guerrilha. O Marighella foi descoberto e foi morto a partir da tortura de militantes da ALN. E aí sim eu faço uma inflexão e eu tomo partido, que é o seguinte: informação obtida mediante tortura é responsabilidade do Estado por meio do seu funcionário, que é o torturador. Perfeito. E não de quem é torturado. Então, foi assim que chegaram ao Marighella. Foi assim que, um ano depois, chegaram ao jornalista que dirigia com o Marighella a ALN, Joaquim Câmara Ferreira. Então, eu minto, o Joaquim Câmara Ferreira chegaram a ele por meio de um militante da ALN que mudou de lado. Mas chegaram a muitos outros militantes da luta armada por meio de tortura. Agora, Mário, uma coisa que vê desde o início do teu livro, mesmo antes de 64, a tortura é um fato permanente das instituições policiais brasileiras. Se torturava o tempo todo, né? Inclusive durante o período dito democrático. Sim, na repressão ao levante, chamada Intentona Comunista de 1935, a tortura é usada de modo indiscriminado. Há militantes que são mortos na tortura. O Marighella foi preso no dia 1º de maio de 1933 e passou 3 semanas consecutivas sendo torturado em 2 instalações policiais no centro do Rio. Uma da Polícia Política, que depois se chamaria o DOPS do Rio, e na Polícia Especial. Então, isso é uma velha prática e que continua, que ainda é mantida hoje contra presos comuns, e talvez isso tenha a ver com a falta de punição a quem tanto praticou a tortura no passado
o país não foi capaz de dar um recado às novas gerações de agentes do Estado de que quem torturar alguém vai ser punido, né? No livro você mostra assim, uma tensão permanente entre o Marighella e o Prestes. Isso se acentua principalmente depois da denúncia do culto à personalidade, né? da crise de 56 e 57 do Partido Comunista. Qual assim, é um momento em que você acha que houve realmente uma ruptura entre eles? O Prestes, Luiz Carlos Prestes e Stalin foram os dois maiores ídolos políticos que o Marighella teve. Quando o Marighella descobre que o Stalin não estava com aquela bola toda, era um criminoso, ele praticamente enlouquece, mas com o Prestes a desilusão foi sendo progressiva. E, de certo modo, muito se conta que depois do golpe de 64, o Partido Comunista, o PCB, ele racha. E o que a gente vê, lendo as cadernetas do Prestes, às quais eu tive acesso, entre anotações de reuniões de 61 a 63, é que bem antes do golpe o partido já estava rachado. Para o Marighella, há um episódio decisivo, que é a crise de agosto, setembro de 1961, renúncia do presidente Jânio Quadros, tentativa das Forças Armadas, da cúpula das Forças Armadas, de impedir a posse constitucional do João Goulart, vice-presidente, e o Marighella considerou lamentável a inanição do Partido Comunista naquela crise. O acordo do parlamentarismo, né? Não só o acordo, o acordo não passou pelo PCB, mas a inanição. Quer dizer, o protagonista daquela resistência ao golpe que foi tentado pela direita militar foi o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. E o Marighella, como eu conto no livro, com base nas anotações do Prestes, ele foi muito crítico àquela postura e depois do golpe de 64, o Marighella imediatamente ele passa a organizar a luta armada, embora só tenha saído do partido no segundo semestre de 67. Agora, Prestes e Marighella são antítese, né? Um homem que até adulto se mantém virgem, que tem uma visão extremamente severa, extremamente puritana da vida, etc. E Marighella do outro lado, né? Eles são quase que espelhos invertidos. Eles têm características pessoais muito diferentes, mas no epílogo, mais ou menos tem uma ideia embutida no epílogo que é o seguinte: o time deles era o mesmo. Uhum. Então, por mais diferentes que esses homens todos tenham sido pessoalmente e militantes revolucionários que tenham embicado por vários caminhos, eles jogavam no mesmo time. É claro que uma coisa era o Luiz Carlos Prestes, o principal dirigente comunista da história do Brasil, um homem que foi perder a virgindade aos 36 anos, né? Era um homem muito triste, né? Por outro, o Marighella, que desde muito jovem foi muito namorador na Bahia, tinha muitas irmãs, e as amigas das irmãs gostavam muito do Marighella, e o Marighella gostava muito das amigas das irmãs, e, ele foi um homem muito feliz até o final, por mais que ele viesse sofrendo perdas de companheiros que lhe eram muito caros, né? O Marighella foi um revolucionário, o Prestes foi um revolucionário, o Maurício Grabois foi um revolucionário, e tantos outros, né? O time da Revolução Brasileira, como eles se chamavam, né? Se qualificavam, tinha homens muito diferentes como esses dois. Você falou da decepção do Marighella com o 20º Congresso do Partido Comunista, quando Stalin é denunciado, essa coisa toda. Ele continua um socialista. Vários intelectuais no mundo inteiro saíram do partido e perderam o elan. Ele continuou. Ele continuava sendo um socialista que pensava aquela forma de socialismo europeu, ou ele chegou a pensar um socialismo diferente? Marighella morreu comunista, mas na última entrevista feita por um jornalista belga chamado Conrad Detrez, em setembro de 69, eu conto no livro onde foi, como foi, na verdade, porque o jornalista ele despistou, né, na publicação da entrevista, ele perguntou: Marighella, você é marxista-leninista? O Marighella disse: olha, isso é coisa de religião e da velha religião. Ele morre comunista, mas rompido com o leninismo, que era a ideia de que o partido
seria um instrumento fundamental da Revolução e, de certo modo, ele rompe com o marxismo, porque ele queria, a prioridade dele era a guerrilha no campo, o que significava que a classe operária já não era mais protagonista de um processo revolucionário. Mas morreu partidário de uma sociedade sem uma classes. mistura de influência dos chineses, né, da experiência chinesa de Vietnamita, ele... revolução do campo à cidade, com influência cubana também. Ele se dizia marcadamente influenciado no fim da vida pela Revolução e pelo combate contra os americanos no Vietnã e pela Revolução Cubana. Muitos companheiros dele viam na maneira como ele organizou a ALN, uma organização sem a estrutura vertical clássica dos partidos comunistas e mais horizontal, sem muitas coordenações intermediárias, muitos companheiros viam uma influência marcante de um certo militarismo anarquista no Marighella nos últimos tempos de vida. E a divergência do Mário Alves, né, a própria Polônia com ele, vinha daí, tanto que eles partem para criar um outro partido comunista. Né? Fazem o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, numa época em que o PCB já era chamado de Partidão. Eu encontro pela primeira vez o registro Partidão nos documentos internos do PCB, na polêmica interna entre fim de 66 e início de 67, e chamam o Marighella para ir para o PCBR, e o Marighella responde com o estilo dele, e para pessoas que eram muito queridas por ele diz, olha, eu não saí de um partidão para entrar num partidinho, não quero mais organizar partidos, e aí ele organiza uma organização diferente, né, que é a ALN. Você acha que a Comissão da Verdade é capaz de produzir um fato novo que esses 9 anos de pesquisa não conseguiram colher? Sempre vão surgir novidades, isso é próprio da história, mas costumo me perguntar, Chico, o seguinte, você conseguiu responder todas as perguntas a que se propôs? E eu digo o seguinte, olha, nem no fim das relações amorosas, ficam sempre tantas perguntas que a gente não consegue responder, mas o fundamental é que as questões principais, fundamentais que eu tinha para responder, eu consegui responder. Então, sempre vão surgir novidades, mas o fundamental está contado na biografia. Isso desde o nascimento do Marighella, afinal, onde o Marighella nasceu, até as circunstâncias da morte dele. Qual foi, assim, já que foi uma história com começo, meio e fim, como se diz, que você contou, qual foi, assim, um momento em que você, ao escrever o livro, você chegou à conclusão de que realmente tinha mordido a essência do que você queria fazer, que você já estava com o livro em pé? Nas duas primeiras palavras, sabe quais são? Carlos Marighella. Sabe quais são as duas últimas palavras do livro? Carlos Marighella. Minha ideia era a seguinte, Azedo. Eu não tinha o direito, ao contar a vida, uma vida de tirar o fôlego, de fazer um livro que não se propusesse a tirar o fôlego do leitor. Então, a vida do Marighella foi marcada pela ação. Então, o livro começa com ação. Eu sabia que eu tinha que começar com ação. Normalmente, a gente vai ler biografias, é muito comum a gente torcer para passar logo a infância e para passarem logo a infância e a adolescência do personagem, para chegar na vida adulta quando ocorrem os episódios que nos motivaram a ler aquele livro. O Marighella, com um mês, aqueles canhões ali na Baía de Todos os Santos, que nos séculos anteriores miravam o mar para esperar invasores espanhóis e holandeses, eles se viram para Salvador e bombardeiam a cidade. O Marighella tinha um mês. Quer dizer, em 1835, antepassados malês, ou seja, africanos muçulmanos, faziam em Salvador e no Recôncavo o maior levante urbano de escravos de todas as Américas. Então, eu sabia desde o início, que eu começo com um episódio do cinema em 64, para depois voltar para a Revolta dos Malês, eu sabia que eu tinha um livro, que eu tinha ação. Ou seja, é claro que há momentos dramáticos no livro, momentos de dúvidas do Marighella, de muito sofrimento, mas o livro é marcado por ação. Então eu sabia, desde o início, que ali o livro é um livro, a história do Marighella é contada em 560 páginas, o resto é de apêndices. Eu sabia que era, quer dizer, eu tinha uma matéria-prima para contar um livro de tirar o fôlego. Não sei se consegui, mas eu tentei. Tá, com conseguiu. certeza, com certeza. Nós vamos ter que encerrar. Queria aqui agradecer a participação
do Mário Magalhães, que escreveu uma belíssima biografia do Carlos Marighella, Obrigado. merecida pela importância que ele teve, pela sua vida, pela sua dedicação ao povo brasileiro, independentemente dos erros que ele possa ter cometido. O professor Francisco Carlos Teixeira, da UFRJ, o Chico Otávio, que é repórter do Globo, nosso colega. Até a próxima sexta-feira aqui na TV Brasil com 3-1.